Próximo capítulo, capítulo 13. Vamos acompanhar o que aconteceu depois da fuga do Heathcliff com a Isabella. Já ia falar Elizabeth, com a Isabella. E a Isabella foi muito burra, né? Eu só queria adiantar isso aqui pra vocês. Os fugitivos ficaram ausentes por 2 meses. Durante aqueles 2 meses, a senhora Linton enfrentou e venceu a pior fase do que se chama febre cerebral. Nenhuma mãe cuidaria com mais dedicação de um filho do que o Sr. Edgar cuidou dela. Velou-a dia e noite, suportando com paciência todos os aborrecimentos que uns nervos irritados e uma razão abalada podem infligir. E embora o Sr. Kenneth observasse que aquilo que o patrão salvara do túmulo só recompensaria seus cuidados, tornando-se uma fonte constante de ansiedade no futuro, e que, na verdade, a saúde e a força do Sr. Edgar estavam sendo sacrificadas para preservar uma mera ruína humana, o patrão não cabia em si de gratidão e alegria quando a vida de Catherine foi declarada fora de perigo. Hora após hora, o Sr. Linton sentava-se ao lado dela, acompanhando o retorno gradual da sua saúde física e alimentando suas esperanças mais otimistas, com a ilusão de que a mente de Catherine também voltaria ao equilíbrio e que logo ela tornaria a ser a mesma de antes. A primeira vez que ela deixou o quarto foi no começo do mês de março seguinte. Pela manhã, o Sr. Linton havia posto sobre o travesseiro um punhado de açafrões dourados. Os olhos de Cathy, por muito tempo estranhos a qualquer vislumbre de prazer, avistaram as flores logo ao despertar e brilharam encantados enquanto ela apanhava o buquê. São as primeiras flores da estação no Morro dos Ventos Uivantes, exclamou ela. Lembram-me os ventos suaves da primavera, o sol quente, a neve quase toda derretida. Edgar, não está soprando o vento sul? E a neve já não derreteu quase toda? A neve aqui embaixo já acabou quase toda, querida, respondeu o marido. E só vejo 2 manchas brancas em toda a charneca. O céu está azul, as cotovias estão cantando e os regatos e riachos estão cheios até a borda. Na primavera passada, por essa época, Catherine, eu ansiava por ter você debaixo desse teto. Agora queria que estivesse algumas milhas mais adiante, no alto desses morros. O ar é tão doce, sei que ficaria curada. Eu irei até lá só mais uma vez, disse a doente. E então você me deixará lá em cima, onde ficarei para sempre. Na próxima primavera vai desejar de novo que eu estivesse sob esse teto. E olhando para o passado vai pensar que éramos felizes no dia de hoje. Linton cobriu-a com as mais gentis carícias e tentou animá-la com palavras de amor. Catherine, porém, olhando vagamente as flores, deixou que as lágrimas lhe pesassem os cílios e escorressem pelas faces sem que se desse conta. Sabíamos que ela estava bem melhor, então concluímos que o longo confinamento no quarto era o maior responsável por esse desânimo, que poderia ser amenizado com uma mudança de cenário. O patrão me disse para acender a lareira da sala, abandonada já há várias semanas, e colocar uma poltrona ao sol junto à janela. Depois, a trouxe para baixo. Catherine ficou sentada ali durante muito tempo, desfrutando do calor agradável e, como esperávamos, animou-se com os objetos ao seu redor. Ainda que familiares, aqueles objetos estavam livres das lembranças tristes despertadas pelo seu odioso quarto de doente. À tarde, ela parecia exausta, ainda que nenhum argumento conseguisse persuadi-la a voltar àquele quarto. Tive que arrumar o sofá da sala para que dormisse, até que pudéssemos preparar outro quarto. Então arrumamos este quarto onde o senhor se encontra, no mesmo andar do salão, para evitar o cansaço de subir e descer as escadas. E logo ela estava bastante forte para andar do quarto para a sala, apoiando-se no braço de Edgar. Ai, pensei, ela vai se recuperar, tão bem cuidada está. E havia duplo motivo para desejar a sua recuperação, pois outra existência dependia da sua. Acalentávamos à espera de que, em pouco tempo, o coração do Sr. Linton se alegraria e suas terras seriam preservadas da voracidade de um estranho, com o nascimento de um herdeiro. Eu devia ter mencionado que, cerca de 6 semanas após a sua partida, Isabella enviou ao irmão um curto bilhete, anunciando seu casamento com Heathcliff. Parecia algo seco e frio, mas no final, escrito a lápis, havia um obscuro pedido de desculpas e uma súplica para que se lembrasse dela com carinho e que a perdoasse se o seu procedimento o tivesse ofendido. Disse que não pudera evitar agir assim na ocasião e, já que estava feito, ela agora não tinha nenhum poder para voltar atrás.
Linton não respondeu, eu creio. 15 dias depois recebi uma longa carta que me pareceu estranha, já que fora escrita por uma noiva recém-saída da lua de mel. Ainda tenho comigo. Vou ler para o senhor. Qualquer relíquia dos mortos é preciosa se os estimávamos quando vivos. Começa assim. Querida Ellen, vim ontem à noite para o Morro dos Ventos Uivantes, e só então fiquei sabendo que Catherine esteve e ainda está muito doente. Não devo escrever para ela, suponho, e meu irmão ainda deve estar muito bravo ou muito aflito para responder ao bilhete que lhe enviei. Ainda assim, preciso escrever para alguém e só me restou você. Diga a Edgar que eu daria ao mundo para ver-lhe o rosto de novo, e que meu coração voltou para a granja Thrushcross 24 horas depois que a deixei, e está lá, neste momento, cheia de sentimentos calorosos por ele e por Catherine. Não posso seguir o meu coração, no entanto. Essas palavras estão grifadas. Não precisam esperar por mim e podem tirar as conclusões que quiserem. Tomem cuidado, porém, para não pôr isso na conta da minha pouca vontade ou falta de afeto. O resto da carta é só para você. Quero lhe fazer 2 perguntas. A primeira é essa. Como fez para preservar as qualidades comuns à natureza humana enquanto morou aqui? Não consigo reconhecer nenhum sentimento do qual partilhem aqueles que me rodeiam. A segunda pergunta me desperta grande interesse. É esta. O Sr. Heathcliff é humano? E se for, será louco? E se não for, será um demônio? Não vou contar as minhas razões para fazer essas perguntas, mas imploro que me explique, se puder, com o que me casei. Quero dizer, quando vier me visitar, e deve vir, Ellen, assim que puder. Não escreva, apenas venha e me traga alguma coisa de Edgar. Agora você vai saber como fui recebida no meu novo lar, que tudo leva a crer será o Morro dos Ventos Uivantes. É até divertido que eu tenha que lidar com coisas tais como a falta de conforto exterior. Nunca me preocupei com isso até o momento em que me faltou. Eu poderia rir e dançar de alegria se acreditasse que essa falta fosse toda a minha desgraça e o resto apenas um sonho fantástico. O sol se punha atrás da granja quando chegamos à charneca, portanto calculei que deviam ser 6 horas. Heathcliff parou por meia hora para inspecionar os parques, os jardins e provavelmente a própria casa, tão bem quanto pôde. Já havia escurecido quando desmontamos no pátio da casa e o seu velho companheiro Joseph saiu para nos receber com uma vela de sebo. Fez isso com uma cortesia que faz jus à sua reputação. A sua primeira atitude foi elevar a luz até a altura do meu rosto, lançar-me um olhar enviesado e maligno, fazer uma careta e dar-nos as costas. Pegou então os 2 cavalos e os conduziu aos estábulos, depois voltou para fechar o portão externo, como se morássemos em um castelo antigo. Heathcliff ficou para falar com ele e eu entrei na cozinha. Um buraco sujo e revirado. Ouso dizer que você não a reconheceria, tão diferente está desde que deixou de estar aos seus cuidados. Perto do fogo de pé, vi uma criança selvagem de membros fortes e roupas imundas. Parecia com Catherine nos olhos e na boca. Este é o sobrinho por afinidade de Edgar, refleti. E meu também, de certo modo. Devo apertar-lhe a mão? E sim, devo beijá-lo. É melhor estabelecer uma boa relação logo no começo. Aproximei-me, tentando pegar o seu punho roliço, e disse: Como vai, meu querido? Ele respondeu num jargão que não entendi. Podemos ser amigos, eu e você, Harrington? Foi a minha próxima tentativa de conversa. A recompensa pela minha perseverança foi uma maldição e a ameaça de atiçar Trottler contra mim, se eu não caísse fora. Ei, Trottler, aqui! Sussurrou o pequeno malvado, tirando o mestiço de bulldog da sua toca a um canto, e perguntou ao autoritário: E agora? Vai cair fora? O amor à vida me fez obedecer. Parei na soleira da porta para esperar que os outros entrassem. Não se via o Sr. Heathcliff em lugar nenhum, e Joseph, a quem eu segui até o estábulo pedindo que me acompanhasse para dentro da casa depois de me encarar e ficar resmungando, torceu o nariz e respondeu: Ora essa, ora essa. Será que um cristão já ouviu uma coisa dessas? Mastiga as palavras, eu não sei nem o que está dizendo. Eu estou dizendo que gostaria que entrasse comigo na casa, gritei, achando que ele fosse surdo, embora estivesse altamente indignada com a sua grosseria. Não peça para mim, tenho outras coisas para fazer, respondeu ele, e continuou com seu trabalho enquanto movia a lanterna para inspecionar o meu vestido e o meu rosto.
o vestido bastante fino, mas o rosto tão triste quanto ele poderia desejar, com soberano desprezo. Dei a volta no pátio, atravessei uma cancela e cheguei à outra porta, na qual tomei liberdade de bater, esperando que um criado mais bem educado aparecesse. Após uma curta espera, a porta foi aberta por um homem alto, magro, sem lenço no pescoço e, além disso, extremamente desleixado. Suas feições estavam perdidas numa massa de cabelos emaranhados que desciam até os ombros. Os olhos dele também pareciam o fantasma dos olhos de Catherine, mas com toda sua beleza aniquilada. "O que quer aqui?" perguntou ele com mau humor. "Quem é você?" "Meu nome era Isabella Linton", respondi. "O senhor já me conhece. Casei-me há pouco tempo com o Sr. Heathcliff e ele me trouxe para cá. Com a sua permissão, eu creio." "Ele voltou, então?" perguntou o ermitão, os olhos brilhando como um lobo faminto. "Sim, acabamos de chegar", eu disse. "Mas ele me deixou na porta da cozinha e quando entrei o seu menino estava montando guarda no lugar e me afugentou de lá com a ajuda de um bulldog." "Ainda bem que esse patife horroroso cumpriu com a sua palavra", rosnou o meu futuro anfitrião, perscrutando a escuridão às minhas costas na esperança de descobrir Heathcliff. Depois se empregou a um monólogo de imprecações ameaçando o que teria feito se o demônio tivesse enganado. Arrependi-me de ter tentado essa segunda entrada e já estava a ponto de escapulir antes que ele terminasse de praguejar. Mas antes que pudesse pôr em prática essa intenção, ele me mandou entrar, fechou e trancou a porta. Havia um grande fogo na lareira e essa era toda a iluminação do enorme cômodo, cujo piso se tornara de um cinza uniforme por causa da sujeira, e os pratos de estanho, outrora tão brilhantes que atraíam meu olhar quando menina, partilhavam do mesmo tom escuro, provocado pelas manchas e pelo pó. Perguntei se poderia chamar uma criada para me conduzir ao meu quarto. O Sr. Earnshaw não deu resposta alguma. Andava de um lado para o outro com as mãos nos bolsos, parecendo ter esquecido inteiramente da minha presença. Sua abstração aparentava ser tão profunda e seu aspecto inteiro tão misantrópico que resolvi não perturbá-lo outra vez. "Você não ficará surpresa, Ellen, se eu lhe disser que me senti muito triste, sentada naquela sala hostil, numa companhia pior que a solidão, e recordando que a distância de 4 milhas estava a minha encantadora casa e dentro dela as únicas pessoas que amei nesse mundo. E bem poderia ser o Oceano Atlântico a nos separar em vez dessas 4 milhas. Não havia como ultrapassar essa distância. Perguntava a mim mesma, a quem posso recorrer em busca de consolo? E, peço que não conte a Edgar nem a Catherine, entre todas as tristezas, uma tristeza maior se destacava. O desespero de não achar ninguém que pudesse ser o meu aliado contra Heathcliff. Eu havia buscado abrigo no Morro dos Ventos Vivantes quase com alegria, porque assim evitaria viver sozinha com ele. Mas Heathcliff conhecia as pessoas entre as quais iríamos viver, e não receava sua intromissão. Sentei-me e fiquei muito tempo ali sofrendo. O relógio bateu às 8, depois às 9, e Hindley continuava a caminhar de lá para cá, a cabeça caída sobre o peito, no mais perfeito silêncio, exceto por um gemido ou uma interjeição amarga que soltava de vez em quando. Escutei com atenção, tentando ouvir a voz de uma mulher na casa. Enquanto isso, passei o tempo lamentando-me amargamente e antevendo um futuro sombrio. Esses pensamentos afinal se tornaram audíveis na forma de suspiros e prantos. Eu não havia percebido o quanto extravasava o meu sofrimento até que Earnshaw interrompeu a sua caminhada metódica e parou à minha frente, encarando-me com uma expressão de quem acaba de ser surpreendido. Aproveitando o fato de ter chamado a sua atenção, exclamei: "Estou cansada da viagem e desejo ir para a cama. Onde está a criada? Diga-me onde posso encontrá-la, já que ela não vem até mim." "Não temos criada", ele respondeu. "Terá que se arranjar sozinha." "Onde devo dormir, então?" Solucei. Eu já desistira de todo o amor próprio, vencida pela fadiga e pela desgraça. "Joseph lhe mostrará o quarto de Heathcliff", disse ele. "É só abrir aquela porta. Ele está lá dentro." Eu já ia obedecer quando ele de repente me deteve e acrescentou no tom mais estranho: "Faça o favor de chavear a sua porta e feche a tranca. Não se esqueça." "Muito bem", eu disse. "Mas por que, Sr. Earnshaw?" Não me agradava a ideia de trancar-me deliberadamente no quarto com Heathcliff. "Olha aqui", ele disse, e tirou do paletó uma pistola de fabricação singular com uma faca dobrável de 2 gumes presa no cano.
É uma enorme tentação para um homem desesperado, não acha? Não consigo resistir e subir até o quarto dele com essa arma todas as noites e experimentar a porta. Se alguma vez encontrá-la aberta, será o fim dele. Faço isso todas as noites, mesmo que um minuto antes estivesse invocando 100 razões que poderiam impedir-me. Parece algum demônio que insiste para que eu frustre os meus próprios planos, matando-o. Por amor você pode lutar contra esse demônio, tanto quanto puder, mas quando chegar a hora, nem todos os anjos do céu irão salvá-lo. Olhei para a arma com curiosidade, e um pensamento horrível me ocorreu. Como eu seria poderosa se possuísse aquele instrumento. Peguei-o da mão de Hindley e toquei a lâmina da faca. Ele pareceu atônito com a expressão que surgiu em meu rosto, durante um breve segundo. Não era horror, era cobiça. Agarrou a pistola de volta ansiosamente, dobrou a faca e tornou a escondê-la. Não me preocupo se você lhe contar, disse ele. Avise-o para ficar alerta. Vele por ele. Vejo que sabe em que termos estamos. O perigo que ele corre não a choca. O que foi que Heathcliff lhe fez? Perguntei. Em que ele o ofendeu para despertar um ódio tão pavoroso? Não seria mais sensato pedir-lhe para que deixasse a casa? Não, trovejou Earnshaw. Se ele resolver deixar-me, é um homem morto. E se você convencê-lo a fazer isso, será uma assassina. Então quer que eu perca tudo? Sem ter uma oportunidade de me recuperar? Harrington deve virar um mendigo? Maldição! Eu vou conseguir tudo de volta. E vou arrancar-lhe o ouro também. Depois lhe tiro o sangue. Quanto à alma, pode ficar para o inferno. E o inferno ficará 10 vezes mais negro do que antes com um hóspede desses. Você já me havia contado, Ellen, sobre os hábitos do seu antigo patrão. Não há dúvida de que está à beira da loucura. Pelo menos assim parecia ontem à noite. Eu tremia de medo de ficar perto dele e passei a achar a grosseria e irritação do criado comparativamente mais agradável. Quando Hindley recomeçou a sua irritante caminhada, puxei o trinco e escapei para a cozinha. Joseph estava inclinado sobre o fogo, observando um grande caldeirão suspenso sobre ele. Na prateleira próxima, havia uma gamela de madeira com farinha de aveia. O conteúdo da panela começou a ferver e ele virou-se para mergulhar a mão na gamela. Imaginei que aquele preparado era para a nossa ceia e, como tinha fome, resolvi que devia ser tragável. Então gritei irritada. Deixe que eu faça o mingau. Puxei a vasilha para longe do seu alcance e comecei a tirar o chapéu e o casaco de montaria. Sr. Earnshaw me disse para tomar conta de mim mesma. Continuei. E assim farei. Não vou bancar a dama entre vocês, senão acabo morrendo de fome. Valha-me Deus, murmurou Joseph, sentando-se e esfregando as meias, do joelho ao tornozelo. Se vai haver novas ordens, justo quando eu estava me acostumando a 2 patrões, se tiver uma patroa enchendo os meus ouvidos, está na hora de mudar de pouso. Pensei que nunca chegaria o dia que teria que deixar essa velha casa, mas não duvido que esteja bem perto. Não dei atenção a essas lamúrias. Comecei a trabalhar ativamente, suspirando, ao recordar um tempo em que aquilo era uma grande diversão. Mas logo me obriguei a espantar essas lembranças. Era um tormento recordar a felicidade passada, e quanto maior o perigo de conjurar aquelas recordações, mais rápido girava a colher, e mais rápido jogava água os punhados de farinha. Joseph observava o meu estilo de cozinhar com crescente indignação. Oh, céus! Ele exclamou. Harrington, você não vai comer mingau de aveia essa noite. Só tem uns caroços tão grandes quanto a minha mão. Meu bom Deus, eu atiraria tudo fora se fosse a senhora. Se tentar comer, eu vou cuspir fora. E está acabado. E como bate com força! É uma sorte não ter arrancado o fundo da panela. Admito que havia de fato uma enorme bagunça quando despejei o mingau nas 4 tigelas que haviam sido providenciadas. Uma jarra com um galão de leite fresco fora trazida da leiteira. Harrington agarrou-a e começou a beber direto da jarra, o excesso de leite escorrendo-lhe pelos lábios. Reclamei, disse-lhe que tomasse o leite numa caneca e afirmei que não poderia provar um leite onde se fizera tanta sujeira. O velho cínico resolveu ficar tremendamente ofendido com essa fineza, assegurou-me várias vezes de que o menino era tão bom quanto eu e que tinha tanta saúde quanto eu. E admirava-se de que eu pudesse ser tão arrogante. Enquanto isso, o pequeno patife continuava a beber o leite e me olhava com ar de desafio, babando dentro da jarra. Vou cear em outro lugar, disse eu. Vocês não têm um salão por aqui? Salão!
repetiu ele em tom de zombaria. Salão? Não, não temos nenhum salão aqui. Se não gosta da nossa companhia, procure a do patrão. Se não gosta da do patrão, procure a nossa. Então vou lá para cima, respondi. Mostre-me um quarto. Pus a minha tigela numa bandeja e fui eu mesma buscar um pouco mais de leite. O criado subiu à minha frente, resmungando muito. Fomos até o sótão, ele abria as portas dos quartos para espiar à medida que passávamos. Aí está um quarto, disse ele, afinal, empurrando uma porta com dobradiças tortas. Serve muito bem para comer um pouco de mingau aí dentro. Há um saco de milho no canto, lá, bastante limpo. Se tem medo de sujar seu vestido de seda, estenda o lenço por cima. O quarto era um tipo de depósito com um forte cheiro de cevada e milho. Havia vários sacos desses produtos empilhados ao redor, deixando no meio um largo espaço vazio. Bem, criatura, exclamei encarando furiosamente. Este lugar não serve para dormir. Eu quero ver o meu quarto de dormir. Quarto de dormir? Repetiu ele em tom de escárnio. Já viu todos os quartos de dormir que existem, menos o meu. Ele apontou para o segundo sótão, que só diferia do primeiro por ter as paredes mais nuas e uma cama mais baixa e larga, sem cortinado, com uma colcha azul anil na cabeceira. E o que me interessa o seu quarto? Retruquei. Suponho que o Sr. Heathcliff não esteja alojado no sótão, ou está? Oh, então é o quarto do Sr. Heathcliff que está procurando, exclamou ele como se fizesse uma descoberta. Não podia ter dito antes? Eu teria lhe falado logo, sem essa trabalheira toda, que é o único quarto que não se pode ver. Ele sempre mantém tudo trancado e ninguém lá entra, só ele. Que bela casa de vocês, Joseph, não pude evitar de dizer. E que moradores agradáveis também. Acho que toda a loucura do mundo se concentrou no meu cérebro no dia que resolvi unir meu destino ao de vocês. Mas isso não vem ao caso agora. Há outros quartos. Por Deus, ande rápido, me arranje algum lugar para ficar. Ele não respondeu à minha súplica, apenas desceu devagar os degraus de madeira com seu humor taciturno. Parou diante de um aposento que, pela localização e pela qualidade superior da mobília, imaginei ser o melhor da casa. Tinha um tapete, muito bom, aliás, embora a estampa estivesse apagada pela poeira, uma lareira com uma guarnição de papel caindo aos pedaços, uma bela cama de carvalho com amplos cortinados vermelhos de material bastante caro e fabricação moderna, mas era evidente que já havia sido muito usado. As safenas pendiam como guirlandas arrancadas das argolas e o varão que as sustentava curvava-se de um lado, fazendo a cortina arrastar no chão. As cadeiras também estavam danificadas, muitas delas severamente, e cortes profundos arruinavam os painéis da parede. Eu estava juntando forças para entrar e tomar posse quando o tolo do meu guia anunciou: "Este é o quarto do patrão." A essa altura minha ceia já estava fria, o meu apetite se fora e a minha paciência se esgotara. Insisti que me fosse providenciado de imediato um lugar de refúgio e os meios para repousar. "Mas onde, diabos?" começou o piedoso ancião. "Valha-me Deus, que Deus nos perdoe. Onde diabos eu vou colocá-la? A senhora se casou e agora vem nos incomodar. Já viu tudo, menos o quartinho do Harrington. Não tem nenhum outro buraco onde se esticar nessa casa." Eu estava tão irritada que atirei a minha bandeja ao chão, com todo o seu conteúdo. Então me sentei no primeiro degrau da escada, escondi o rosto nas mãos e comecei a chorar. Ora, ora! Bem feito, Miss Cathy! Bem feito, Miss Cathy! De todo jeito, o patrão vai tropeçar nesses pratos quebrados e então vamos ouvir o diabo, vai ver só o que acontece. Que loucura inútil! Merece ficar de castigo até o Natal para não aprender a jogar as dádivas de Deus num ataque de raiva. Mas ou muito me engano, ou esse seu espírito não vai durar muito. Acha que Heathcliff vai aturar esses maus modos? Acha? Só queria que ele o apanhasse numa loucura dessas. Não queria mais nada. E assim, praguejando, foi para o seu esconderijo no sótão, levando a vela consigo, e eu fiquei no escuro. O período de reflexão que se seguiu a esta tola ação obrigou-me a admitir a necessidade de sufocar o orgulho e dominar a raiva, e me apressei a remover os seus vestígios. Uma ajuda inesperada surgiu naquele momento na forma de Throttler, a quem reconheci como filho do nosso velho Skulker. O filho fora criado na granja e meu pai o presenteara ao Sr. Hindley. Achei que ele me reconheceu. Empurrou seu focinho contra o meu nariz à guisa de cumprimento e então se apressou a devorar o mingau de aveia. Enquanto isso, eu tateava de degrau em degrau,
recolhendo a louça quebrada e secando os borrifos de leite do corrimão com o lenço. Mal tínhamos acabado as nossas tarefas quando ouvi o passo de Earnshaw no corredor. Meu ajudante meteu o rabo entre as pernas e colou-se à parede. Eu me enfiei pela porta mais próxima. O empenho do cão em evitá-lo não obteve sucesso, como adivinhei ao ouvir um barulho lá embaixo e um ganido prolongado e comovente. Eu tive mais sorte. Earnshaw passou por mim, entrou no seu quarto e fechou a porta. Logo após, Joseph subiu com Harrington para pô-lo na cama. Eu me abrigara no quarto de Harrington, e o velho, ao me ver, disse: "Lá na sala agora tem lugar para os dois, você e seu orgulho. Está vazia, pode ficar com ela toda para você e para ele, que sempre está lá, em péssima companhia." Foi com enorme alegria que tirei proveito dessa intimação. No minuto seguinte já tinha me atirado a uma cadeira junto ao fogo, a minha cabeça pendeu sobre o peito e adormeci. Meu sono foi profundo e doce, embora tenha terminado cedo demais. O Sr. Heathcliff me despertou. Acabara de entrar e perguntava no seu modo delicado o que eu fazia ali. Disse-lhe a razão de ter ficado acordada até tão tarde. A chave do nosso quarto estava em seu bolso. A palavra nossa ofendeu-o mortalmente. Jurou que o quarto não era meu e nunca seria. Não vou repetir a sua linguagem nem descrever a sua conduta habitual. Só lhe digo que ele procura de modo engenhoso e sem descanso conquistar o meu ódio. Às vezes me assombro com tanta intensidade que até perco medo. Ainda assim eu lhe garanto que um tigre ou uma serpente venenosa não me provocaria um terror igual ao que ele me provoca. Ele me contou sobre a doença de Catherine, acusou meu irmão de tê-la provocado. Prometeu que eu sofreria no lugar de Edgar até que conseguisse dar cabo dele. Eu o odeio. Sou muito infeliz. Fui uma tola. Cuidado para não mencionar nada disso a ninguém na granja. Vou esperá-la todos os dias. Não me desaponte. Isabela. Capítulo 14. Assim que terminei de ler, eu fui direto ao patrão e informei de que sua irmã havia chegado no Morro dos Ventos Uivantes e que me enviaram uma carta expressando a sua tristeza pela doença da Sra. Linton e seu ardente desejo de ver o irmão. Também lhe contei da esperança de Isabela de que eu lhe levasse, assim que possível, algum sinal de perdão da parte dele. Perdão, disse Linton. Não tenho nada que perdoar Isabela, Ellen. Você pode visitar o Morro dos Ventos Uivantes ainda esta tarde, se quiser, e dizer-lhe que não estou zangado, apenas triste por havê-la perdido, em especial porque acredito que ela nunca será feliz. Visitá-la, porém, está fora de questão. Estamos separados para sempre. E se ela realmente deseja fazer-me um favor, que convença o patife com quem se casou a deixar essa região. O senhor não vai lhe escrever um bilhete, patrão? Perguntei em um tom de súplica. Não, respondeu ele. Não é necessário. A minha comunicação com a família de Heathcliff deve ser tão escassa quanto a dele com a minha. Não deve existir. A frieza de Edgar me deixou extremamente deprimida. Durante todo o caminho, desde a granja, quebrei a cabeça pensando em como poderia pôr mais sentimento no que ele dissera, quando fosse repeti-lo, e como suavizaria a sua recusa em escrever algumas linhas para consolar Isabela. Acredito que ela estava esperando a minha chegada desde a manhã. Eu a vi espiando pela janela enquanto subia a calçada do jardim e acenei com a cabeça, mas ela recuou como se temesse ser observada. Entrei sem bater. Não dá para imaginar em que lugar triste e sombrio se transformara aquela casa, antigamente tão alegre. Confesso que se eu estivesse no lugar da jovem senhora, pelo menos varreria a lareira e passaria um espanador nas mesas. Mas ela já partilhava do espírito de negligência que a cercava. Seu lindo rosto estava pálido e apático, o cabelo desfeito, alguns cachos caíam em desalinho e outros se enrolavam de qualquer jeito ao redor da cabeça. Provavelmente não havia trocado o vestido desde a véspera. Hindley não estava à vista. O Sr. Heathcliff estava sentado junto à mesa, examinando alguns papéis de sua carteira. Mas levantou-se quando entrei. Perguntou-me como eu estava de modo bastante amigável e me ofereceu uma cadeira. Ele era a única coisa ali que parecia decente e achei que nunca estivera tão bem. As circunstâncias haviam alterado tanto as suas posições que ele certamente impressionaria um estranho como um cavalheiro, bem nascido e educado, e a esposa como uma completa desleixada. Isabela avançou ansiosamente para me cumprimentar e estendeu a mão para receber a esperada carta. Sacudi a cabeça. Ela não entendeu o sinal, mas seguiu-me até o aparador, onde fui deixar a minha touca, e insistiu com um sussurro que eu lhe desse de imediato aquilo que trouxera.
Heathcliff adivinhou o significado das manobras da esposa, pois lhe disse: Se trouxe alguma coisa para Isabela, Nelly, como de certo deve ter trazido, pode dar a ela. Não precisa fazer mistério sobre isso. Não há segredos entre nós. Oh, eu não trouxe nada, respondi, achando melhor falar a verdade de uma vez. Meu patrão mandou dizer à sua irmã que, no momento, não deve esperar nem uma carta nem uma visita da parte dele. Ele manda lembranças à senhora e os melhores votos de felicidades, assim como seu perdão pela tristeza que causou. Mas acha que, depois do que aconteceu, a casa dele e esta casa devem suspender qualquer comunicação entre si, já que nada poderia resultar disso. O lábio da senhora Heathcliff tremeu ligeiramente, e ela voltou ao seu assento junto à janela. O marido tomou seu lugar diante da lareira perto de mim e começou a me fazer perguntas sobre Catherine. Contei-lhe tudo o que pude com respeito à sua doença, mas ele arrancou-me, através de um interrogatório, a maioria dos fatos relacionados à origem da doença. Eu a culpei, como ela bem merecia, por maltratar a si mesma. Terminei manifestando a minha esperança de que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton e evitasse interferência futura com a família dele, para o bem ou para o mal. A Sra. Linton agora mal começou a se recuperar, disse eu. Nunca mais será a mesma, mas a sua vida foi salva. E se o senhor realmente tem consideração por ela, evite cruzar outra vez o seu caminho. Seria melhor ainda se o senhor deixasse definitivamente essa região. E para que não lamente isso, digo-lhe que Catherine Linton está hoje tão diferente da sua velha amiga Catherine Earnshaw, como esta jovem dama é diferente de mim. A sua aparência está inteiramente mudada, e o caráter mais ainda. A pessoa que está obrigada por necessidade a ser seu companheiro só terá a lembrança do que ela foi um dia para sustentar-lhe o afeto daqui por diante e o senso comum de humanidade e de dever. É bem possível, observou Heathcliff, fazendo um esforço para manter-se calmo. É bem possível que o seu patrão não tenha mais nada do que o senso comum de humanidade e de dever para sustentá-lo. Mas você acha que eu deixaria Catherine à mercê do senso de dever e da humanidade de Linton? E pode comparar meus sentimentos em relação a Catherine com os sentimentos dele? Antes que deixe essa casa, tenho que extrair-lhe a promessa de que você me conseguirá uma entrevista com ela. Quer você concorde ou recuse, eu vou vê-la. O que me diz? Digo, Sr. Heathcliff, que o senhor não deve fazer isso. E nunca conseguirá essa entrevista através de mim. Outro encontro entre o senhor e o patrão certamente vai matá-la. Com a sua ajuda, isso pode ser evitado, continuou ele. E se houver qualquer perigo nisso, se ele causar mais uma única perturbação à vida dela, acho que estarei justificado se recorrer a medidas extremas. Queria que fosse sincero bastante para me dizer se Catherine sofreria muito com a perda dele. Esse receio é só o que me reprime. E por aí você pode ver a diferença entre os nossos sentimentos. Se ele estivesse no meu lugar e eu no dele, e embora eu o odeie com um ódio que me amargurou a vida, nunca levantaria a mão contra ele. Pode duvidar se quiser. Eu nunca o teria banido da companhia de Cathy enquanto ela desejasse vê-lo. No momento em que o afeto dela deixasse de existir, eu lhe arrancaria o coração e beberia o seu sangue. Mas até que isso aconteça, e se você não me acredita é porque não me conhece, até então eu morreria aos poucos antes de tocar num único fio de cabelo de Linton. E mesmo assim, interrompi, o senhor não tem nenhum escrúpulo em arruinar todas as esperanças de recuperação total da senhora Linton, forçando a sua presença agora, quando ela quase o esqueceu, e envolvendo-a num novo tumulto de discórdia e sofrimento. E você supõe que ela quase me esqueceu? Disse ele. Oh, Nelly, você sabe que isso não é verdade. Sabe tão bem quanto eu que a cada pensamento que ela gasta com Linton, gasta 1000 comigo. No período mais triste da minha vida, eu também pensava assim. E isso ainda me assustava quando voltei para cá no verão. Mas só uma confissão dela me faria admitir essa ideia horrível outra vez. E então Linton não seria mais nada. Nem Hindley, nem todos os sonhos que já sonhei. 2 palavras apenas representariam o meu futuro: morte e inferno. A vida depois de perdê-la seria um inferno. Ainda assim fui tolo bastante para imaginar por um momento que ela valorizasse mais o amor de Linton do que o meu. Mesmo se ele a amasse com todas as forças de sua pessoa mesquinha, nem em 80 anos poderia amá-la tanto quanto eu a amo num único dia. E o coração de Catherine é tão profundo quanto o meu.
É mais fácil o mar caber inteiro naquela gamela do que todo o seu amor ser monopolizado por ele. O lugar que ele ocupa na afeição de Kathy é só um pouco melhor do que o do seu cachorro ou do seu cavalo. Não é da natureza dele ser amado como eu sou. Como ela poderia amar nele aquilo que ele não possui? Catherine e Edgar são tão afeiçoados um ao outro quanto qualquer casal pode ser, exclamou Isabela com súbita vivacidade. Ninguém tem o direito de falar dessa maneira e não vou ouvir calada enquanto meu irmão é depreciado. Seu irmão também é muito afeiçoado a você, não é? Observou Heathcliff, com desdém. Mas lhe deixou à toa no mundo, com surpreendente entusiasmo. Ele não tem a menor ideia do que eu sofro. Não lhe contei. Mas deve ter contado alguma coisa. Você lhe escreveu, não foi? Só para dizer que havia me casado. Você viu o bilhete. E não lhe escreveu mais nada desde então? Não. A senhorita Isabela está sofrendo muito por sua mudança de condição. Observei. É evidente que lhe falta o amor de alguém. Posso adivinhar de quem seja esse amor, mas talvez não deva dizer. Eu diria que lhe falta é amor próprio, disse Heathcliff. Decaiu tanto que se tornou uma relaxada. Cansou-se de tentar me agradar cedo demais, o que não é muito comum. Você pode não acreditar, mas na própria manhã do nosso casamento já estava chorando, querendo voltar para casa. De qualquer forma, quanto menos vontade tem de se arrumar, mais combina com essa casa. E tomarei cuidado para que ela não me desgrace vagueando por aí. Bem, senhor, tornei a dizer, espero que leve em consideração que a senhora Heathcliff está acostumada a ser cuidada e atendida, e que foi criada como filha única a quem todos se dispunham a servir. O senhor tem que deixá-la ter uma criada para manter as coisas em ordem ao seu redor, e tem que tratá-la com gentileza. Qualquer que seja a sua opinião sobre o senhor Edgar, não pode duvidar que a senhorita Isabela seja capaz de uma afeição profunda. Ou não teria abandonado o requinte, o conforto e os amigos da sua antiga casa para se estabelecer alegremente num deserto como esse, junto com o senhor. Ela abandonou tudo isso acreditando numa ilusão, respondeu ele. Fantasiou em mim um herói de romance e esperava indulgências ilimitadas da minha devoção cavalheiresca. Mal posso considerá-la uma criatura racional. Tanto ela teimou em formar uma ideia fantasiosa do meu caráter, agindo de acordo com as falsas premissas que a acalentava. Mas afinal, acho que ela começa a me conhecer. Não vejo mais os sorrisos tolos e os trejeitos que me provocavam no início. Nem tampouco a insensata incapacidade de entender que eu falava a sério, quando lhe dei a minha opinião sobre ela e sua paixonite tola. Foi um esforço fantástico de perspicácia descobrir que eu não a amava. Houve uma época em que acreditei que nenhuma lição conseguiria ensinar-lhe isso. E ainda assim, não aprendeu direito, pois essa manhã anunciou-me com uma assustadora novidade que eu havia conseguido fazer com que ela me odiasse. Foi um trabalho de Hércules, asseguro-lhe. Se de fato consegui, tenho motivos para congratular-me. Posso confiar no que me disse Isabela? Tem certeza de que me odeia? Se eu deixá-la sozinha, por meio dia que seja, não virá suspirando, tentando adular-me outra vez? Digo até que ela preferia que eu parecesse terno na sua frente, Nelly. Fere a sua vaidade ver a verdade exposta. Mas não me importo. Que saibam que a sua paixão está toda de um lado só. E nunca lhe menti sobre isso. Ela não pode me acusar de exibir um único sinal de gentileza enganosa. A primeira coisa que me viu fazer quando saímos da granja foi enforcar a sua cachorrinha. E quando intercedeu por ela, as primeiras palavras que lhe disse foram para expressar o meu desejo de enforcar todos os seres humanos ligados a ela, menos um. É possível que ela tenha imaginado ser essa exceção, mas nenhuma brutalidade a desgostava. Suponho que ela tenha uma admiração inata pelo que é cruel, desde que a sua preciosa pessoa esteja a salvo. Agora me diga, não é o maior absurdo, a mais genuína idiotice que essa coisa lamentável, servil e perversa tenha sonhado que eu pudesse amá-la? Diga a seu patrão Nelly que eu nunca, em toda a minha vida, encontrei coisa tão desprezível quanto a sua irmã. Ela até desgraça o nome dos Linton. Muitas vezes, por pura falta de imaginação, abrandei minhas experiências para ver até que ponto ela pode suportar e ainda vir de modo vergonhoso rastejando atrás de mim, me adulando. Mas diga também a Linton para aliviar o seu coração fraterno e autoritário, pois me mantenho estritamente dentro dos limites da lei. Até agora evitei dar-lhe o menor motivo para requerer uma separação e, além disso, ela não pode dizer que alguém tentou nos separar. Se ela quiser partir, pode fazê-lo. O incômodo da sua presença supera em muito a satisfação que tenho de atormentá-la. Sr. Heathcliff, disse eu,
Essa é a conversa de um louco. É mais provável que sua esposa esteja convencida de que o senhor está louco e que por isso tem sido paciente até agora. Mas já que o senhor disse que ela pode partir, não há dúvidas de que aproveitará essa permissão. Ou será que está tão enfeitiçada assim, senhora, a ponto de permanecer com ele por sua própria vontade? Tome cuidado, Ellen, respondeu Isabela. Os olhos cintilando de fúria pela sua expressão, não havia como duvidar do completo sucesso do seu marido em se fazer odiar. Não acredite numa única palavra do que ele diz. É um demônio mentiroso, um monstro, não um ser humano. Já me disse antes que eu podia deixá-lo, e fiz uma tentativa, mas não ouso repeti-la. Só lhe peço, Ellen, que prometa não repetir uma palavra sequer dessa conversa infame ao meu irmão ou a Catherine. Todo esse fingimento é só para provocar Edgar até o desespero. Ele já disse que se casou comigo só para ter poder sobre Edgar, mas isso ele não vai conseguir. Antes eu prefiro morrer. Eu só espero e rezo que ele esqueça sua prudência diabólica e me mate. O único prazer que posso imaginar é morrer, ou então vê-lo morto. Bem, é o bastante por hoje, disse Heathcliff. Se for chamada a depor em um tribunal, Nelly, vai se lembrar da linguagem que ela usou. E olhe bem para este rosto. Está quase no ponto que me convém. Não, você não tem condições de cuidar de si mesma no momento, Isabela. E como seu protetor legal, devo retê-la sob a minha custódia, por mais desagradável que essa obrigação possa ser. Vai lá para cima. Tenho algo para conversar em particular com Ellie Dean. Não é esse o caminho. Para cima, eu disse. Veja, esse é o caminho. Ele a segurou e a empurrou para fora da sala, depois voltou resmungando. Não tenho piedade, não tenho piedade. Quanto mais os vermes se contorcem, mais vontade eu tenho de esmagar-lhe as entranhas. É como uma dor de dentes moral. Quanto mais a dor aumenta, mais aperto os dentes. O senhor sabe o que significa a palavra piedade? Disse eu, apressando-me em pegar a minha touca. Alguma vez teve um gosto disso em sua vida? Largue isso, interrompeu Heathcliff, percebendo a minha intenção de partir. Você não vai ainda. Escute aqui, Nelly. Tenho que convencê-la ou obrigá-la a me ajudar na minha determinação de ver Catherine, e sem demora. Juro que não pretendo causar mal algum. Não pretendo provocar qualquer distúrbio, nem exasperar ou insultar o Sr. Linton. Só quero que ela mesma me diga como está passando e por que adoeceu, e perguntar se há qualquer coisa que eu possa fazer para ajudá-la. Ontem à noite fiquei no jardim da granja durante 6 horas e hoje vou voltar lá. E vou rondar o lugar todas as noites e todos os dias, até que tenha uma oportunidade de entrar. Se Edgar Linton me encontrar, não hesitarei em atirá-lo ao chão. E tratá-lo de modo a assegurar a sua concordância enquanto eu estiver lá. Se os criados dele se opuserem, eu vou ameaçá-los com essas pistolas. Mas não seria melhor evitar que eu entrasse em contato com eles ou com seu patrão? E você poderia fazer isso com muita facilidade. Aviso-a quando chegar e então você me deixa entrar sem ser percebido, assim que ela estiver só. Ficaria vigiando até que eu partisse com a consciência bastante tranquila. Estaria apenas impedindo uma desgraça. Protestei contra a ideia de desempenhar aquele papel traiçoeiro na casa do meu patrão. Além disso, insisti no quanto era cruel e egoísta da parte dele destruir a tranquilidade da senhora Linton, apenas para sua própria satisfação. Qualquer coisinha a abala terrivelmente, disse-lhe. Ela é um feixe de nervos e não resistiria a tamanha surpresa. Estou absolutamente certa. Não insista, senhor. Do contrário, serei obrigada a informar o meu patrão das suas intenções. E ele tomará as medidas para defender a sua casa e seus moradores de tão injustificável intrusão. Nesse caso, tomarei medidas para segurar você, mulher, exclamou Heathcliff. Não sairá do Morro dos Ventos Uivantes até amanhã de manhã. É uma tolice afirmar que Catherine não suportaria ver-me. E quanto a surpreendê-la, não desejo isso. Você terá de prepará-la e perguntar-lhe se posso vê-la. Você diz que ela nunca mencionou meu nome e que nunca sou mencionado diante dela. A quem ela falaria de mim se sou o assunto proibido naquela casa? Catherine deve achar que todos vocês são espiões do marido. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ela vive no inferno entre vocês. Adivinho que Catherine sente pelo seu silêncio mais do que qualquer outra coisa. Diz que ela está sempre inquieta e parece ansiosa. Será que isso é prova de tranquilidade? Fala da sua perturbação de espírito. Como diabos poderia ser de outro modo, se ela vive num isolamento assustador? E aquela criatura insípida e vil cuidando dela por uma questão de dever e humanidade, por compaixão e caridade. É mais fácil plantar um carvalho num vaso de flores e esperar que cresça
do que imaginar que ele possa restabelecer a saúde de Catherine com seus lastimáveis cuidados. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Ou você fica aqui, enquanto eu abro o caminho até Catherine, passando por cima de Linton e do seu criado, ou vai ser minha amiga, como era antes, e fazer-lhe o que peço. Decida. Porque não há razão para que eu me demore um minuto sequer se você persistir nessa maldita teimosia. Bem, Sr. Lockwood, eu discuti e reclamei e neguei terminantemente umas 50 vezes. Mas no final de contas ele me forçou a fazer um acordo. Prometi levar uma carta para minha patroa. Caso ela consentisse, prometi informá-lo da próxima ausência de Linton. E então ele podia vir e entrar da maneira que pudesse. Eu não estaria lá e os demais criados estariam fora do caminho. Foi certo ou foi errado? Receio que fosse errado, embora prudente. Pensei que minha complacência evitaria outra briga. Também pensei que aquilo poderia desencadear uma crise favorável à doença mental de Catherine. E então me lembrei da dura repreensão do Sr. Edgar por causa das minhas histórias. Tentei amenizar a minha preocupação com o assunto, afirmando e repetindo muitas vezes que aquela quebra de confiança, se é que merecia um nome tão duro, seria a última. No entanto, minha viagem de volta foi mais triste do que a de ida, e tive muitos receios antes de me controlar e colocar a carta nas mãos da Sra. Linton. Mas aí está Kenneth. Vou descer e contar-lhe como o senhor está se sentindo bem melhor. A minha história é longa, como se diz, e servirá para distraí-lo numa outra manhã. Longa e triste, pensei, enquanto a boa mulher descia para receber o médico. E não exatamente do tipo que eu escolheria para me distrair. Mas não importa. Vou extrair remédios benéficos das ervas amargas da Sra. Dean, mas primeiro que tudo, vou me precaver da fascinação que espreita nos olhos brilhantes de Catherine Heathcliff. Eu ficaria numa situação curiosa se entregasse meu coração àquela jovem e a filha acabasse por se revelar uma segunda edição da mãe. Depois de ouvir toda essa história, a preocupação do Sr. Lockwood é uma só. Não vou dar mole para a filha de Catherine, porque vai que ela se parece com a mãe. Precavido, precavido. Espero que vocês estejam gostando. A gente se vê no próximo capítulo.